Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista obstetra e hoje eu vou contar pra vocês e explicar em mais detalhes como que acontece uma gravidez. O que é a fecundação, a nidação e o que precisa acontecer direitinho para que esses processos aconteçam da forma correta. Já deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, que assim você sempre fica sabendo dos vídeos novos logo que eles saem. E me siga nas outras redes sociais que eu tô sempre postando diversos conteúdos sobre saúde da mulher. Então, lá é mais fácil de falar comigo também. E vamos a esse assunto que é muito interessante, principalmente a questão da nidação, que é uma dúvida que eu recebo muito aqui nas redes sociais. De, meu Deus, será que isso que eu estou sentindo é nidação? Já te respondo que provavelmente não é, porque as pessoas ficam muito focadas nessa questão de entre a relação que você teve, que talvez tenha sido no período fértil, até você descobrir a gravidez, é uma fase aí de cerca de 14 dias que você não tá com atraso menstrual ainda, mas tá na dúvida, meu Deus, será que aquela relação pode ter causado uma gravidez? E eu sei que é uma ansiedade muito grande de buscar qualquer tipo de sinal para ver se você consegue identificar precocemente que você tá grávida, mesmo antes de poder fazer um teste, porque tá muito cedo, né? Mas então vamos falar sobre esse processo fisiológico que acontece para gerar um bebê. Quando a mulher ela tem a relação com o homem, os espermatozoides são soltos pelo pênis ali na região da vagina e eles entram o útero. E eles entram o útero pelo canal, que é o colo do útero. E dentro do colo do útero, né, o colo do útero ele é tipo uma estrutura cilíndrica que tem um buraquinho de entrada, um buraquinho de saída e um canal no meio. E preenchendo esse canal tem uma substância pegajosa que é o muco cervical. E esse muco cervical que é o que muda no período fértil, né? Então sabe aquela secreção clara de ovo, que é um corrimento assim meio elástico, que pode ser transparente, amarelinho, ó, vou deixar um vídeo aqui pra vocês. Esse é o sinal mais fácil de identificar que você está no período fértil. E ele é a saída de parte dessa substância que está dentro do colo do útero, que muda de consistência e de característica durante o período fértil. E por que acontece essa mudança? Não é só para você conseguir perceber que você está no período fértil. Essa mudança acontece para que os espermatozoides consigam atravessar esse muco. Então, estudos feitos em laboratório, assim, com espermatozoides atravessando diferentes tipos de mucos, mostraram que, na verdade, em uma fase fora do período fértil, pode ser que o espermatozoide nem consiga entrar no seu útero, porque a substância que está no colo do útero, quando você não está fértil, quando você não está no período fértil, dificulta o nadar dos espermatozoides pela própria consistência. Pensa assim, como se fosse nadar numa piscina de água e nadar numa piscina de mousse de chocolate. O mousse, ele é muito mais duro, muito mais difícil, então menos espermatozoides conseguem passar. Enquanto que no período fértil acontece essa mudança do muco cervical justamente para facilitar a entrada dos espermatozoides, já que do ponto de vista biológico, no período fértil é quando a mulher deveria engravidar. Então é o momento em que o corpo facilita para que tudo aconteça de forma a gerar um bebê. Então esse espermatozoide, ele tem que passar pelo colo do útero, que já é a primeira parte que precisa estar alinhada aí, né, de preferência no período fértil. E esse espermatozoide vai cair dentro do útero e eles vão nadando meio que em qualquer direção e muitos deles vão ir nadando na direção para cima, em direção à tuba uterina. As tubas uterinas são essas saídas do útero, né? Que são também outros tubos que levam para o final das tubas que estão próximas do ovário. Os espermatozoides não sabem, por exemplo, se o óvulo está do lado direito ou esquerdo, então vai espermatozoide para todo lugar. Lembrando que a cada ejaculação são soltos milhões de espermatozoides ali na vagina e a cada etapa vai diminuindo um pouquinho o número, mas ainda assim são muitos e muitos espermatozoides que entram no útero e que vão nadando aí pelas tubas. Então essa é a parte do espermatozoide, esse é o caminho que ele faz. Agora corta um pouquinho pra gente falar da parte do óvulo e do ovário. O ovário é o órgão da mulher, né, tem um de cada lado, que ovula. Então, a cada mês no nosso ciclo menstrual, quando você não está usando hormônios sintéticos, no comecinho do ciclo menstrual, enquanto o seu útero está menstruando, o ovário começa a recrutar diversos folículos, que são as casinhas dos óvulos, para ver qual que vai ser a coorte folicular, que é tipo, quais foram chamados nesse mês. Dentre eles, um vai ser o que vai crescer e ser ovulado. Mas são chamados vários folículos, vários óvulos,
tanto do lado direito como do esquerdo, e isso é chamado de coorte folicular, e esses folículos vão crescendo no início do ciclo menstrual. Chega uma hora, antes do período fértil, que um desses folículos começa a crescer mais do que os outros, e ele se torna o folículo dominante. Quando se forma um folículo dominante, todos os outros pequenos folículos são meio que inibidos, e só continua crescendo esse um folículo dominante que está acontecendo ou do lado direito ou do lado esquerdo. Esse folículo vai crescendo, 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 até que no dia da ovulação ele rompe. Então o folículo, ele é como se fosse um cistinho de água, uma bexiga de água, e o óvulo está boiando lá dentro. Enquanto o folículo dominante está crescendo, o óvulo, que é uma célula dentro do folículo, está maturando. Então ele está mudando geneticamente algumas coisas para que ele fique pronto para ser fecundado por um espermatozoide. Até que no dia da ovulação, a ovulação é a rotura, é a abertura desse folículo que joga para fora do ovário o líquido que está dentro dele e junto desse líquido sai o óvulo. A tuba uterina, no finalzinho dela, ela tem tipo uns dedinhos assim, que se chamam fímbrias. E ao contrário do que muita gente pensa, que a tuba é colada no ovário, na verdade a tuba ela não é fixa no ovário, ela é solta. Então a tuba uterina ela é fixa no útero, mas essa parte das fímbrias é solta e fica meio que boiando ali do lado do ovário. Quando ocorre a ovulação e o ovário solta esse óvulo, as fímbrias elas conseguem identificar onde o óvulo tá e elas vão andando até lá para captar esse óvulo e esse líquido em volta do óvulo. Então o óvulo ele entra na tuba uterina pelas fímbrias, que são realmente assim, dedinhos que vão buscar esse óvulo, e ele fica guardando na tuba uterina, na porção distal dela, né, meio longe do útero, a fecundação do espermatozoide. Então o encontro do óvulo com o espermatozoide não acontece dentro do útero, ele acontece na tuba uterina, nessa região que eu tô mostrando aí na imagem. E é nessa região que se fundem os dois gametas, né, as duas células espermatozoide e óvulo, e começam as primeiras divisões desse bebezinho, que nesse momento se chama embrião. E nos próximos 6 dias, mais ou menos, enquanto o embrião está começando o seu desenvolvimento, e é aquela imagem que às vezes a gente vê, né, uma célula vira 2, que vira 4, que vira 8, que vira 16, esse é o começo do desenvolvimento da vida humana. E enquanto está acontecendo essas primeiras divisões, nos primeiros 6 dias após a fecundação, esse bebezinho está sendo empurrado pela tuba. Dentro da tuba tem uns cílios e a tuba também faz uns movimentos assim, que se chamam peristalse, né? Movimentos peristálticos. E esse bebezinho ele vai indo em direção ao útero até que mais ou menos 6 dias depois da fecundação, ele se implanta no útero e realmente penetra dentro do endométrio, que é a camada interna do útero que estava lá se preparando para receber esse bebê. E esse processo de implantação do bebezinho no útero se chama nidação. E nidação acontece cerca de 6 dias após a fecundação. Uma vez que ocorreu a nidação, daí só que começa a produção do hormônio beta-HCG. E é por isso que é impossível você descobrir através de exames ou de qualquer sinal do seu corpo que você está grávida antes do que esses 6, 7 dias, que é quando ocorre a nidação, porque até então o bebê ele nem se ligou no útero e ainda não começou a produção do beta-HCG, que é o que é dosado nos hormônios de gravidez. Nos próximos dias após a nidação, esse bebezinho ele vai penetrando no útero e continua o seu desenvolvimento, começa a formação da placenta inicial, e eu vai ter um vídeo aí nas próximas semanas explicando como que é a placenta, o que ela é, como que ela é formada. E começa bem de pouquinho, a produção do beta-HCG. E após alguns dias da nidação, e isso varia de teste para teste, né? Mas aí cerca de 5, 6, 7 dias após a nidação, já tem alguns testes que conseguem identificar o beta-HCG na urina, e é por isso que tem alguns testes hoje em dia que conseguem identificar a gravidez mesmo antes do atraso menstrual, que seria mais ou menos após 14 dias da fecundação. Quando esse bebezinho implanta no útero, daí ele já está no lugar certo, ele começa a crescer e vai se desenvolver no bebê, que vai crescer, crescer, crescer até o nascimento. E várias coisas precisam estar alinhadas para que dê certo uma gravidez, né? Muitas pessoas falam assim, eu não consigo engravidar, eu não sei qual é o problema.
realmente é difícil de saber, porque tem muitos possíveis fatores e variáveis que precisam estar alinhados para que aconteça uma gravidez e que ela fique no útero e que ela consiga se desenvolver até o nascimento de um bebê. Mas hoje esse vídeo era especificamente sobre fecundação e nidação, então espero que vocês tenham entendido. Se tiverem mais dúvidas ou quiserem saber sobre outros processos aí da formação da vida humana, deixem aqui embaixo que eu gravo em outros vídeos. E até o próximo vídeo.